Fala pessoal, meu nome é Fernando Valgas e estou aqui para trabalhar mais um conteúdo para vocês de psicanálise com relação ao tema Por que não sentimos realizados nas relações? Hoje a gente tem uma frustração muito grande de pessoas que querem se relacionar, pessoas que estão se relacionando, porém não se sentem realizados nas relações. E o que está acontecendo para que as pessoas não se sintam realizadas nas relações? Vem aqui comigo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo para a gente desvendar esse paradoxo que vem atormentando muito a realidade comum da sociedade como um todo. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte, por exemplo, de onde vem a relação, de onde vem o prazer e onde se origina isso? Um tema interessante que eu vou pegar como premissa para poder explicar aqui, está lá numa situação onde Lacan, que é um psicanalista, ele fez os estágios do espelho com relação a uma criança. Porém, para poder fazer esse estágio dos espelhos com relação a uma criança, ele fez em 3 fases esse estágio do espelho para poder entender de onde vem essa fase do prazer e da relação com relação à criança. Então, a primeira fase que Lacan fez foi o seguinte, por exemplo, ele analisou que a criança, quando ela está ali ao cuidado da mãe, percebe-se que a criança ela tem ali somente o cuidado da mãe, o carinho da mãe, ou do pai, ou da pessoa ali que tem uma figura ali de cuidado, de amamentá-la, de educá-la. Ali naquele período de estágio de bebê, a criança ela tem o cuidado da pessoa mais próxima e específica, beleza? Depois dessa situação, Lacan ele colocou uma outra segunda situação de uma segunda fase, um segundo estágio. Aonde que seria essa segunda fase? Aonde seria esse segundo estágio? Lacan ele percebeu o seguinte, que a criança, ao ver sendo carregada pela mãe diante de um espelho, ela viu ali um reflexo. E naquele momento, ao ver o reflexo, ela achou estranho porque ela viu que outra criança estava sendo cuidada pela mãe que ela via como referência, ou que ela vê como referência, cuidando dela mesma. Então, ao perceber ali, ela começou a entrar em choque, ela começou a ficar um pouco frustrada, ela começou a ficar um pouco irreconhecida, até que chegou o momento que a criança ela percebeu que aquela mãe que estava cuidando daquela criança era exatamente ela mesma, beleza? E depois dessa segunda fase, Lacan ele julgou para uma terceira fase no qual colocou somente a criança sozinha. A criança ali ela começou a se familiarizar com ela e quando a mãe veio, a criança tornou-se a ficar feliz e alegre de novo, porque ela se identificou com a imagem dela mesma no espelho e também com a imagem da mãe que estava ali se aproximando, que ia fornecer para ela todo o amor e todo o carinho. Então nós vemos que tem 3 fases no princípio humano de Lacan, que ele diz que é a fase da criança sendo cuidada, que é a fase da criança sendo reconhecida e se reconhecendo, e também a fase da criança totalmente se reconhecendo e também conhecendo as pessoas que estão ao seu redor. Então o princípio de relação é basicamente isso também. Nós temos a fase da situação que nós temos, que nós estamos ali de uma maneira sendo cuidados ou desejados ou amamentados ou de uma certa maneira tendo carinho por aquele objeto próximo, que é nós mesmos, ou então nós projetamos isso no outro. E também nós temos a fase também de o cuidado, do carinho que nós recebemos e também nós damos para o outro. E também nós temos a fase também de reconhecermos nós mesmos diante de um espelho. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Toda relação ela passa pelo princípio do quê? De você ser desejado, de você desejar o outro, de você ser reconhecido e também do outro te reconhecer. Essa é a primeira premissa. Aí você pega aqui hoje, por exemplo, o que tem mais sendo divulgado hoje nas redes sociais? Pessoas buscando vitrines para poder ser desejadas, vistas e também serem cobiçadas de uma certa maneira para poder saciar um desejo que vem lá de uma situação infantil, onde nós conseguimos sentir o prazer de relação quando nós somos vistos e também quando nós somos desejados. Ponto. Isso é o primeiro ponto. Agora, a partir do momento quando você já é adulto, quando você já tem uma maturidade, você deseja o quê? Você deseja partir para uma relação, perfeito? Só que para partir para uma relação, nós temos alguns objetivos que
são objetivos que cada um vive na sua fase. Você tem objetivos que as crianças vivem, você tem objetivos que os adolescentes vivem, você tem objetivos que os adultos vivem e você tem objetivos que as pessoas mais velhas, mais maduras, que a gente pode chamar assim dessa forma, estão querendo viver. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte, cara, eu quero a fase agora do conhecimento, da descoberta. Nós vemos isso muito bem aproximado ali no período da adolescência, até no período ali de um pouco mais da fase adulta, entre a idade máxima ali entre 24 anos. Esse período é o período da descoberta, é o período da experiência. Por que você vê que muitas relações, quando começam um pouco na adolescência e vão migrando para essa fase, terminam? Porque é uma fase de experiência. É tudo natural quando a gente começa a experimentar e a gente começa a conviver num contexto social e é muito difícil a gente ver pessoas continuando relações nessa base de situação, porque a amplitude de conhecimento, de desejos e de prazeres que nós recebemos e também que nós projetamos, ela vai mudando com relação ao contexto que nós vivemos. Então você vê muito natural o que acontece crianças ali no período da adolescência, no período adulto, principalmente no período ali entre 16 até mais ou menos 23, 24 anos, onde o cérebro começa a ser formado, relacionamentos que se iniciam e relacionamentos que se terminam. E é natural, gente. É natural, porque nós estamos num contexto social e aquilo que nós projetamos, nós também somos projetados para que a gente possa sentir realização e prazer. Beleza, isso é o ponto. O outro ponto é o seguinte, a partir do momento quando você passa dessa fase, você procura talvez o relacionamento monogâmico, você começa a migrar para algumas situações. O que seriam essas situações? A gente poderia ver várias situações, como por exemplo, a pessoa que quer ali conhecer, a pessoa que já quer ali partir para um relacionamento mais maduro, a pessoa que quer ali já constituir uma família. Só que dependendo de cada situação, dependendo de cada objetivo que a pessoa tem, você também vai lidar com uma situação que se chama de expectativa. E a expectativa nada mais é do que uma projeção que nós colocamos no outro para que também o outro coloque em nós. E o prazer muitas vezes ele está ligado a isso, ele está ligado à projeção que nós colocamos no outro e também nós queremos que o outro coloque em nós. Então, o primeiro passo que eu digo para vocês é o seguinte, por exemplo, não tem como você querer entrar num relacionamento estável, quando eu falo relacionamento estável, um relacionamento monogâmico, você que namora, ou você que já é casado, ou você que quer migrar para isso, não tem como você progredir num relacionamento se você não tem a real premissa do que você deseja receber como prazer e também do que você deseja projetar naquilo que você coloca no objeto que é o outro. Tem uma frase de uma psicanalista que chama Anna Sui, que ela diz assim, muito mais importante do que a procura é o encontro. A partir do momento quando você tem a noção clara do que você quer encontrar, além de você projetar no outro, identificar no outro valores que você quer encontrar, você também tem valores que você encontra em você mesmo. Beleza? Aí nós migramos para uma situação específica. Na verdade, uma situação vai migrar para outra situação. O que seria essa situação específica? Olhando para o seu contexto de realidade hoje, olhando para o seu contexto social hoje, qual é o seu projeto de vida individual que você tem para buscar na sua vida? Por quê? A partir do momento quando você tem um projeto de vida individual que você busca, você quer alcançar na sua vida, nós temos algumas situações que nós temos que entender o seguinte, o outro que eu estou projetando, o outro que eu estou me relacionando, ele está de acordo, ele está complacente, ele está totalmente entendido do meu real projeto de vida, que é um sonho, que é um objetivo. Se está, beleza, tudo bem, continua. Se não está, você já está migrando para uma situação que pode ter um sentimento, pode ter um carinho muito grande, mas cedo ou tarde essa relação ela não vai perdurar. Porque você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um projeto individual. E por mais que você reflete no outro aquilo que não é seu, vai dar conflito e aquilo que é reflexo não é aquilo que você deseja. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, nós vemos também uma situação de projeto coletivo. O que é uma situação de projeto coletivo? Quando você tem um projeto individual, esse projeto individual, normalmente, ele vai migrar para um projeto coletivo. Esse projeto coletivo, você já tem
clara com relação ao outro que você projeta, se ele está também de acordo com o seu projeto coletivo. Porque, por exemplo, às vezes você quer casar, mas o outro só quer ficar junto. Às vezes você tem um princípio religioso de ter um relacionamento dentro do matrimônio, para o outro só basta ficar morando junto e tudo bem. Então, aonde está o seu projeto coletivo que você deseja e aonde está o projeto coletivo do outro que o outro deseja, para que vocês tenham a união e o prazer como casal. Aonde entra a questão do ciúme, por exemplo, no quesito de relação? Lembra que eu disse do reflexo? A criança viu ali, a segunda fase, ela viu ali o reflexo da mãe com outra criança e como se a outra criança recebesse os cuidados da mãe que estava ali cuidando de outro bebê, mas a criança não reconheceu que o outro bebê era ela mesma. O ciúme entra nessa fase. Por quê? A partir do momento quando a gente vê, por exemplo, a pessoa ali tendo um carinho, um cuidado com outra pessoa e não nos dá, a gente fica frustrado, a gente fica enciumado. Mas quando nós temos um projeto individual e sabemos que estamos num projeto coletivo, nós entendemos como uma mentalidade natural e adulta e não como uma mentalidade infantil, que não tem problema nenhum o outro fornecer o carinho que ele gostaria de dar para aquela pessoa e também receber o mesmo carinho, desde que não passe uma linha de respeito, uma linha de intenção, uma linha de projeção que o outro coloca na pessoa e que a pessoa coloque no outro. Só que da maioria das vezes o que acontece? A gente vê lá uma pessoa recebendo um carinho de um carinho de outro. Olha lá, o fulano tá te traindo, o Beltrano tá te traindo. Gente, não é isso. Às vezes não é isso. Às vezes é simplesmente uma demonstração de carinho que nós damos para o outro e o outro também transmite e repassa para a nossa vida. E tá tudo bem, é natural isso hoje em dia. Quando você tem autoconhecimento, quando você tem um projeto individual e quando você sabe que está num projeto coletivo, você sabe que se o outro não cumprir essa regra do projeto individual seu e não cumprir a regra do projeto individual, do projeto coletivo, também não adianta. Também não adianta. Então tudo a partir do momento quando eu me amo, a partir do momento quando eu me reconheço, eu não projeto no outro aquilo que é o meu anseio, porque eu sei o que é o meu reconhecimento. Eu sei o que é o meu objetivo. Eu sei o que é meu e o que é do outro. E isso é um nível de maturidade, de autoconhecimento, que para a pessoa chegar nisso é só uma terapia. Se você chegou, beleza, tudo bem, parabéns para você. Agora, se você não está nesse nível, procure uma terapia, beleza? O link na descrição. Então, nós entendemos dessa fase também que o reflexo, às vezes, quando a gente vê o outro sendo cuidado e aquele outro que está cuidando é aquilo que nós amamos, nós também entramos na questão do ciúme. E a gente tem que entender, esse ciúme, ele é algo real, ele é algo em função do que o outro está projetando com um valor e que o outro também está projetando nele um valor, ou é simplesmente uma demonstração de carinho e de afeto? Porque se não tiver também essa unidade, de nada adianta. Então nós vemos uma situação hoje do seguinte, por exemplo, as pessoas estão em busca de prazeres, em busca de relações, mas não sentem o real prazer nas relações porque ainda não tem claro o seu projeto individual e também não tem claro o seu projeto coletivo. Gente, isso é natural. Por que é natural? Porque quando você não se conhece, não adianta nada. Então, a partir do momento que você busca se conhecer, aí sim você vai entender o que realmente você quer e o que realmente você deseja. Beleza? Só que o outro também não é um supermercado, o outro também não é uma vitrine, o outro não é aquela situação que você vai lá e pega e usa para poder ver se vai dar certo. O outro não é uma mercadoria que é exposta para você ir lá, pegar, utilizar e se não gostar, joga fora. O outro não é isso, o outro é um ser humano que possui sentimentos e ele também, da mesma forma que você projeta sentimentos, ele também projeta sentimentos em você. Então, nessa linha de corte com relação ao que a gente quer e o que o outro quer, aonde que nós podemos chegar numa igualdade para poder ter uma relação ou talvez até um rompimento.
Então nós vivemos hoje numa relação hoje de sociedade que busca relacionamentos, busca se relacionar, mas não sentem prazer. Por que não sentem prazer? Porque existe muita frustração do outro que eu projeto nele e daquilo que o outro projeta em mim. E nós temos que entender que o outro, ele não é o meu reflexo. Como disse Lacan lá no início da criação do bebê, quando ele identificou o reflexo dele mesmo com relação a se ver no espelho. Então, espero que vocês tenham entendido aqui como que funciona o princípio de relação. E se você gostou, se você assistiu até aqui, eu te convido a clicar aí no joinha, se inscrever, vai me ajudar muito para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para você e ajudando a você ter uma psicanálise melhor na sua vida, psicanalizando a sua vida. Tranquilo? Então vou finalizar por aqui, eu te vejo no próximo e tenha boas relações. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 8/4 de abril, né? 8/4 é abril. Então, daqui a 2 meses nós já estamos aproximando ali do Dia dos Namorados e você vai ver, gente, um monte de situações de gente que do nada brota com namoro, com relacionamento e depois passa ali 15 dias, um mês, os relacionamentos terminam. Por que acontece isso? Porque nós temos a expectativa de projetar no outro aquilo que a gente não tem como definição na nossa vida. Tranquilo? Então vou finalizar o vídeo por aqui, foi muito bom conversar com vocês. Deixa um joinha, se inscreve aqui e ajuda compartilhando esse conteúdo para a gente poder crescer mais. Um abraço e tchau, tchau.